Chongqing histórica, que falamos no primeiro vídeo, pois é, ela é toda misturada com essa cidade mais moderna, vibrante e até com o que cyberpunk. Em nosso primeiro episódio, falamos de uma Chongqing que tem sido um polo cultural e estratégico por milênios, testemunhando a ascensão e queda de dinastias e o desenvolvimento de uma identidade única, moldada por sua geografia e por figuras históricas notáveis. Hoje, vamos explorar as camadas mais recentes desse processo. Preparem-se para uma viagem pela incrível Chongqing. E você vai nos acompanhar por esta Chongqing moderna. Pessoal, esse aqui é o Museu de Arte de Chongqing. Ele foi fundado, em 2013. Essa arquitetura é muito interessante porque essas vigas, elas nos remetem, aos palitinhos usados para comer, e há uma curiosidade com relação à orientação espacial delas, As vermelhas têm direção norte-sul e as pretas leste-oeste, Dando ideia da dimensão dessa cidade, deste país tão gigante. Situado nas proximidades do Monumento da Libertação, sobre o qual falamos em nosso primeiro episódio sobre a cidade, o Museu de Arte de Chongqing é o marco arquitetônico mais reconhecível da cidade. O calendário chinês é um calendário lunar, Então cada ano é regido por um dos animais do zodíaco. Ano passado foi o da serpente e esse ano é o do cavalo. Então em vários locais da cidade a gente vê imagens de cavalinhos de vários tipos, Esse aqui tá cheio de palmadinha na bunda. E é fofo. Esse prédio incrível data do início de 2013. O design é realmente impressionante, composto por essas vigas vermelhas e pretas entrelaçadas. O acervo e exposições focam principalmente na arte regional, incluindo pinturas tradicionais chinesas, gravuras, esculturas de pequeno porte e arte contemporânea local. Conforme exploramos no primeiro vídeo, ao se converter em capital provisória da China no contexto da Segunda Guerra Mundial, Chongqing se tornaria o centro de batalha contra o fascismo no Oriente. Nesse cenário, muitos estrangeiros por aqui se fixaram, especialmente diplomatas e jornalistas, modificando para sempre a cidade. Assim, não é coincidência que muitos lugares de Chongqing nos remetam à Europa ou particularmente a Nova York, nos Estados Unidos. Isso em termos, porque ao mesmo tempo, sempre somos lembrados que estamos na China. Bom, pessoal, estamos há quase um mês numa dieta à base de macarrão, Macarrão de arroz, ou dos tipos que tem por aqui. E agora a gente vai experimentar o Chongqing Noodles. E vamos ver se é diferente. Deve ser óbvio, Mas vamos ver se a pimenta vai nos deixar sentir a especificidade local. E aí, Laura? Tá apimentado? Não comi ainda. Então estou ansioso.
Não achei tão... Bateu agora a pimenta, bem apimentada. Mas não achei muito forte, não. Essa é carne de porco moída. É um temperinho diferente mesmo de outros lugares. Aqui. Vamos agora. Bom, eu senti uma leve diferença, não sei explicar o que que é. A Laura comeu o apimentado, então o dela ficou mais gostoso que o nosso, porque tem a pimenta, não é só pimenta, tem outros temperos. E o Carlos foi o único que não gostou. Um dos lugares mais icônicos da cidade e também um dos mais retratados nas mídias sociais é o Shell Hall Lane. Esse conjunto de instalações às margens do rio Yangtze dá conta especialmente da transição da cidade de um entreposto comercial fluvial para uma metrópole moderna, mas que preservou as cicatrizes do passado. Aqui não é apenas uma rua, mas um complexo de ruelas, como tudo em Chongqing, repleto de escadas, e que serviu como a porta de entrada principal para a cidade durante séculos. Aqui, durante os acontecimentos da Segunda Guerra, muitas pessoas se refugiaram, especialmente intelectuais, políticos e elites que procuravam se manter distantes das áreas mais conflituosas. A vista daqui é bem legal, mas é claro, é subir muita escada, depois desce escada, sobe escada, desce escada. O dia inteiro hoje foi assim. Ainda assim, como em toda a cidade, esta região sofreu com os intensos bombardeios japoneses. Após a guerra, Shell Hall Lane continuou a abrigar intelectuais e artistas que assistiam de camarote à construção dos imensos prédios do outro lado do rio. A recuperação e conversão deste espaço em um ponto de atração turística é bem recente, não tem mais do que 4 anos. Atravessando a ponte a pé, o metrô passa aqui embaixo, a gente já mostrou isso num vídeo, e a gente sente a ponte, né, tremer por causa do metrô. Dá um nervosinho, mas enfim, tá tudo certo, vamos confiar nos engenheiros. Com o boom econômico e a falta de espaço, Chongqing começou a construir para cima, enfrentando sempre, é claro, imensos obstáculos topográficos. Inaugurado recentemente, Raffles City Chongqing é este complexo de 8 torres, com uma construção horizontal de 300 metros de comprimento que repousa sobre 4 das torres. Ele homenageia o passado marítimo da cidade, assemelhando-se às velas de um junco chinês. Como em outras megacidades chinesas, os prédios funcionam como telas gigantes, refletindo-se nos rios e criando a estética cyberpunk pela qual a cidade é mundialmente famosa.
Chegamos no Parque Elim. Parque Elim, parque urbano, mais um aqui na cidade de Chongqing, muito cheio, quase 5 horas da tarde, muita gente, vamos conhecer um pouquinho. E eu vi nos seus olhos que você ficou bastante feliz quando você Vi as escadas, viu nossa. as escadas, muitas escadas. Gente, muitas. aqui é um sobe e desce louco, é isso aí. No contexto da modernização da China, no início do século XX, e a Chongqing, obviamente, também faz parte desse processo, é que esse parque é criado, né, dentro de uma propriedade privada. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse local deixou de ser apenas um refúgio familiar para se tornar um centro político e diplomático de extrema importância. Devido à sua segurança e vista privilegiada, o jardim abrigou diversas figuras proeminentes. O próprio Chiang Kai-shek e sua esposa residiram no local por algum tempo. Além deles, vários embaixadores estrangeiros e delegações internacionais utilizaram as vilas dentro do parque como residências temporárias ou locais de reuniões secretas durante o período em que Chongqing foi capital da China. Com ares modernistas, o pagode Liangjiang foi construído em 1984, tornando-se um dos pontos mais icônicos para se observar a cidade. É verdade que o nevoeiro, tão típico de Chongqing, não nos ajudou neste dia. Praticamente conectado ao parque está o famoso distrito artístico Test Bed 2 e nós, é claro, fomos lá conferir. Bom, pessoal, estamos aqui no Test Bed 2. É um local que hoje abriga diversos cafés, galerias de arte, boutiques, mas originalmente era onde se imprimiam as notas, né, papel moeda mesmo, isso nos anos 1930. Era um local de segurança, né, para o Banco Central Chinês. Enfim, acabou aqui a utilidade desse espaço para esta forma e foi ressignificado e hoje é um local cult. Tem uma plaquinha, né, que mostra que pertencia ao Banco Central da China. Este complexo é um bom exemplo da arquitetura industrial da era socialista, dos anos 50 a 70. Desta época, paredes de tijolos descascados, vigas de concreto expostas, grandes janelas de ferro e dutos de ventilação originais foram mantidos. Úrsula, tem ladeira. Quem nos acompanhou em Pequim pode estar notando que este lugar se assemelha muito com o Distrito Artístico 798, também um centro de arte contemporânea localizado em um antigo complexo de fábricas da era socialista. Para quem não viu, deixaremos na descrição deste vídeo link para quem quiser conhecer mais de perto essa experiência na capital do país.
Liguei a câmera só para te ouvir, Úrsula. Desce. Descer não é o problema. O problema é que a gente desce, daqui a pouco a gente sobe de novo. Bom, sem nenhum planejamento, a gente veio visitar um lugar e aí na hora de voltar vimos qual seria a estação de metrô mais próxima, seguimos e quando a gente chegou é aquela que passa dentro do prédio. Esperamos que tenha curtido conosco essa cidade incrível chamada Chongqing. Querendo conhecer mais sobre ela, deixaremos na descrição o nosso primeiro vídeo. Depois de tudo, o que te parece conhecer Chongqing? Você gostou? Gostaríamos muito de saber suas impressões. Até mais!